Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A estudante de biomedicina que é investigada no Paraná por lesão corporal e exercício ilegal da profissão pagou R$15 mil num curso de aplicação de fenol realizado em São Paulo. A polícia também investiga 2 dentistas ligadas ao instituto que forneceu o curso. Uma delas por suspeita de prescrever fenol para uma pessoa não habilitada. Pamela Rios, de 34 anos, cursa o 3º ano de biomedicina em uma faculdade de Curitiba, no Paraná. Ela foi a responsável por fazer o peeling de fenol em uma cliente de 64 anos, que teve queimaduras de 3º grau. Pamela começou a realizar o procedimento depois de vir a São Paulo e assistir 3 aulas sobre a técnica com uma dentista. Pamela Rios diz que pagou R$15 mil pelo curso livre. A página do Instituto informa que as aulas são direcionadas a profissionais formados em 5 áreas da saúde. A Polícia do Paraná vai apurar a conduta de 2 dentistas de São Paulo ligadas ao Instituto. Segundo a delegada, uma delas será investigada por prescrever fenol para uma pessoa não habilitada. O produto teria sido usado em pacientes no Paraná. Notas fiscais revelam que Pamela gastou R$ 3.730 numa das compras da substância. A aquisição desse fenol se deu tão somente em razão desse curso realizado por Pamela. A sua experiência, os cursos realizados habilitam a fazer a aplicação desse produto. Em nota, o instituto que administra o curso disse que apenas qualifica laboratórios que podem manipular as fórmulas usadas nas aulas e que o curso não habilita profissionais. Esse tipo de ensino não é regulado pelo Ministério da Educação. Segundo este advogado, é obrigação de quem oferece o curso checar se os alunos estão habilitados para fazê-lo. E deixar isso muito bem claro, que mesmo assim, esses conhecimentos, sem uma formação anterior, pretérita, seja na área médica, de biomédica ou de farmacêutica, ela não pode atuar, ainda que tenha realizado esse curso. A morte do empresário Henrique Chagas, depois de uma aplicação de fenol, levantou o alerta para os riscos dos procedimentos estéticos com o uso de substâncias tóxicas sem a realização de exames prévios. Em São Paulo, uma mulher de 36 anos aplicou um produto em casa e ficou internada por 15 dias entre a vida e a morte. Há anos, a Micaela tinha o desejo de fazer um procedimento estético no rosto. Em janeiro, a humorista, de 36 anos, buscou por conta própria na internet o chamado kit da beleza. Investiu R$6 mil na compra de um suposto ácido hialurônico usado para preenchimentos no rosto e seringas para ela mesma fazer a aplicação caseira. Em poucos minutos, começou a passar muito mal. Eu senti o coração muito acelerado demais. E aí foi que eu senti mesmo que se eu não tivesse ido para o hospital, eu não estaria aqui hoje. O ácido hialurônico estimula a produção de colágeno e deixa a pele com aparência mais jovem. Mas a Micaela nem sabe se era mesmo o produto. A certeza é que os lábios dela ficaram desse jeito. A humorista foi socorrida em estado grave e diz que quase morreu. Apaguei, fiquei 10 dias apagada. 15 dias no hospital e 10 apagada. Então, assim, quase um coma. Foi horrível. Especialistas alertam para os riscos de procedimentos estéticos sem a realização de exames prévios. Além disso, é fundamental que o paciente seja acompanhado e monitorado por um médico dermatologista ou cirurgião plástico habilitado. Você tem que ter preparo para fazer substâncias injetáveis, você tem que ter conhecimento muito além do que o procedimento em si, né? Você tem às vezes que fazer um diagnóstico daquela pessoa para saber se ela pode receber a substância na pele. Mesmo depois de recuperada e ter alta do hospital, Micaela ficou com sequelas nos lábios. Depois disso, eu aprendi muito que é muito importante a gente procurar pessoas qualificadas desse meio da beleza. Barato sai caro.
O mais importante, assim, é a nossa vida. Veja agora outros destaques do dia. Na Europa, Lula critica controle da inteligência artificial por poucas empresas no mundo. Ministro da Fazenda se reúne com a Federação dos Bancos e recebe apoio para buscar o equilíbrio fiscal. Polícia investiga se facção criminosa orienta deslocamento de pequenas cracolândias para desvalorizar imóveis em São Paulo. Adolescente é baleada durante confronto quando voltava do balé no Rio de Janeiro. Mercado Municipal de Porto Alegre reabre após mais de 40 dias. Chuva forte eleva nível de lagoas e leva jacarés para o meio da rua em Natal. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Exclusivo. A produção do Jornal da Record mapeou as ruas mais ocupadas pelo chamado fluxo da Cracolândia, na região central de São Paulo. A polícia investiga se a maior facção criminosa do país orienta o deslocamento dos dependentes de droga para desvalorizar a região e assim comprar imóveis abaixo do preço de mercado. Portas fechadas, prédios abandonados e muitos imóveis sem uso. Essa é a realidade de muitas ruas no centro da maior cidade do país. Nesta galeria, das 20 lojas, 14 estão para alugar. 10 dos 60 apartamentos do prédio acima estão sem moradores. O síndico diz que a criminalidade na área aumentou a partir de 2018, depois que usuários de droga foram dispersados da Cracolândia e passaram a vagar pelas ruas dos Campos Elíseos. Roubo de celular, quebrando vidro para roubar celular todo dia. Eu via na minha frente, atrás, e era usuário correndo com o celular para cima e para baixo, roubando bolsas, agarrando pessoas. A Polícia Militar e a Guarda Civil acompanham a movimentação dos dependentes químicos do chamado fluxo na região central. Especialistas do setor imobiliário afirmam que a segurança é o principal quesito analisado por quem está à procura de um imóvel. Sabendo disso, organizações criminosas passaram a deslocar usuários de droga para manipular valores de residências e pontos comerciais de áreas de interesse, gerando assim a desvalorização desses locais. De acordo com a investigação, os criminosos lavam dinheiro com a compra de imóveis e da especulação imobiliária. Já existe investigação e trabalho, científico no tocante a isso, que fazer com que aquele fluxo se movimente numa região, impor aquele fluxo maior, sistemática dentro do tráfico de entorpecente, sem sombra de dúvida, vai desvalorizando a região, e essa região ela está cada vez mais se tornando, ela está cada vez expandindo mais. Um levantamento exclusivo da produção do Jornal da Record revelou que no último ano, a média diária de dependentes químicos passou de 1.000 pessoas na área, que tem menos de 1 km². Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, nos 4 primeiros meses do ano, foram registrados quase 3.500 furtos e roubos na área central da cidade. Segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, a criminalidade tem impacto negativo no mercado imobiliário. Os prédios nessas regiões de violência, eles ficam totalmente invendáveis, ninguém compra, não tem. E no centro de São Paulo, temos inúmeros imóveis nessa situação. Então o imóvel se reduziu a zero, ele não vale absolutamente nada, porque não tem nenhum locatário, nem tem ninguém que vai para lá. O síndico Éder só não foi embora porque não encontra comprador para o apartamento. A gente pensa em ir embora todo dia, mudar para algum lugar todo dia. Desvalorizou muito. Então tem muitas pessoas querendo vender, só que não vende. Dados do IBGE divulgados hoje mostram que o Brasil ganhou mais de 106 milhões de novos endereços num período de 10 anos. Mesmo com o avanço na urbanização de áreas irregulares em todo o país, mais de 22% dos imóveis não tem número. Os números ajudam a entender melhor a realidade da habitação dos brasileiros. Uma casa sem endereço formal muitas vezes fica fora do mapa para políticas públicas, como saúde, educação e transporte público, por exemplo.
A quantidade de endereços cresceu quase 20% em 12 anos. 34 milhões foram incluídos nas estatísticas e 16 milhões e meio foram excluídos da base de dados. As casas ainda superam os apartamentos. Quase um quarto dos endereços do país não tem número. São 24,4 milhões ou 22,8% do total. Os dados do Cadastro Nacional de Endereços, com base no Censo Demográfico de 2022, foram divulgados hoje em Fortaleza. Planejar o país, né, para onde vai crescer a população brasileira, quantas escolas precisarão ser realizadas, em que localizações. Esse é um exemplo dessas informações voltadas justamente para as políticas públicas. Para esta urbanista, um dos principais fatores que explicam o crescimento no número de endereços é a reestruturação e urbanização de áreas irregulares. A partir de 2000, com o processo de urbanização desses lugares, nessas áreas precárias, você vai criar novos endereços, porque oficializa a rua ganha um CEP, as casas ganham um número e esses endereços são oficializados, esse número de endereços cresce. A expansão imobiliária também impulsionou a criação de novos endereços. Em 2022, o Brasil tinha 3,5 milhões de imóveis em reforma ou construção, 605 mil no estado de São Paulo. Na comparação com o censo anterior, feito em 2010, houve um aumento de 40%. No condomínio em que o Lucas mora, em 10 anos, 2 novas torres foram construídas. Cada uma tem 60 apartamentos e outra já está em obras. Para ele, ter um endereço é sinônimo de cidadania. Ele não é só um imóvel, né? Ele é um lar, onde a pessoa vai ter a família, o conforto do lar, todo dia quando voltar do trabalho. E para mim isso aí é muito importante. Um incêndio de grandes proporções destruiu um casarão no centro histórico de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. 60 bombeiros trabalharam no combate às chamas. Ninguém se feriu. A suspeita é que o fogo tenha começado após a explosão de um botijão de gás. O governo de São Paulo prorrogou a vacinação contra a paralisia infantil até o fim desse mês. Até agora, mais de 185 mil doses foram aplicadas em crianças do estado. A meta é imunizar 95% do público-alvo. A vacina é a principal forma de prevenção contra a poliomielite. Cerca de 1.000 veículos foram destruídos no incêndio que atingiu o pátio da Polícia Civil em Londrina, no Paraná. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo começou no matagal, no terreno vizinho. Não houve feridos. O Mercado Municipal de Porto Alegre, o mais antigo do país, reabriu hoje depois de 41 dias fechado por causa das inundações. Ainda há muito a se fazer, mas já dá para comer. E muito bem, obrigado. Deu para almoçar bem servido, bem bom o almoço aí, bem caprichado. Vamos ajudar os parceiros aí para eles poderem também ir sobrevivendo, né? O Mercado Municipal de Porto Alegre reabriu parcialmente após 41 dias com os portões fechados. 15 das 132 lojas voltaram a funcionar hoje, depois da interdição provocada pela enchente. Na semana em que o nível do Guaíba ultrapassou 5,30 metros, a água invadiu vários bairros e tomou o centro de Porto Alegre, onde fica o mercado. Essa é a 6ª tragédia que interdita um dos locais mais simbólicos da capital gaúcha. Foram 4 incêndios ao longo da história e 2 enchentes, a última em 1941. Dessa vez a enxurrada alagou a maioria das lojas, tanto na parte externa quanto na parte interna. A água atingiu 1,5 metro de altura. Foi a maior enchente já vista por aqui. Com a reabertura, a expectativa é atender cerca de 30 mil pessoas por dia, apenas 10% da capacidade, até que todo mundo volte a trabalhar. Cada um, dos mercadeiros vai acabar no seu tempo abrindo e o prejuízo está feito. A gente tem que olhar para frente e reconstruir e movimentar a nossa economia, O mercado, que é o mais antigo do país, só deve voltar com força total no mês que vem. Até lá, quem terminar a obra de reconstrução pode voltar a trabalhar. O Claudemiro conseguiu reabrir hoje. O coração, em vez de bater, ele treme,
É uma emoção muito grande. Também hoje a capital gaúcha recebeu a visita de uma comitiva do governo federal. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, e o secretário extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul, ministro Paulo Pimenta, entregaram 30 ambulâncias ao SAMU e anunciaram a ampliação da presença da Força Nacional do SUS no estado. Houve a demanda do estado, dos municípios, e nós decidimos que tínhamos que antecipar essa entrega com essas 30 ambulâncias priorizadas para municípios em situação de calamidade, em situação de emergência. Estamos aqui, de cabeça erguida, dando a volta por cima, recomeçando, olhando para frente com esperança e certeza de que vale a pena resistir e que nós vamos sair dessa mais fortes, mais unidos e mais organizados. Você também quer saber como é que vai ficar o tempo no final de semana? Então, bora perguntar para Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser? Olha, quente e seco no interior do país e com alerta para temporais nos extremos. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram a aproximação de nuvens carregadas no sul do país. E neste momento chove no Amapá. Amanhã, a circulação de ventos mantém a chuva sobre parte das regiões norte e nordeste. No Rio Grande do Sul, uma frente fria se junta ao ar quente e úmido que vem da região norte e forma nuvens de tempestades. A maior quantidade de água deve cair sobre a campanha gaúcha e a região central do estado. Nos próximos 4 dias, pode chover metade do esperado para o mês inteiro em Santa Maria, Rio Grande, Bagé e em Uruguaiana. E atenção, hein? Em Porto Alegre, até terça-feira, a quantidade de chuva acumulada pode ultrapassar a média do mês de junho. Os temporais podem vir acompanhados de fortes rajadas de vento de até 90 km por hora. É alto o risco de transbordamento de rios e córregos. Em toda a área clara do mapa, o sábado será quente e seco. À tarde, os termômetros devem registrar até 30 graus em Florianópolis. Rio de Janeiro e Manaus empatam no calor de 32. Mais quente ainda fica Campo Grande e Palmas, com 34. Em Salvador, faz até 28. Em São Paulo e em Curitiba, os termômetros marcam até 29 graus. Em Belo Horizonte, 27. Cuiabá será a capital mais quente, com 38 graus. Bom fim de semana. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Para você também, Lidy. Veja ainda nesta edição. Discussão no trânsito termina com um casal baleado em São Paulo. Presidente Lula tem uma série de temas difíceis para enfrentar ao voltar ao Brasil. Hezbollah faz novos ataques contra Israel e tensão aumenta na fronteira com o Líbano. O grupo terrorista Hezbollah fez novos ataques contra Israel nesta sexta-feira. Nos últimos 3 dias, ao menos 16 drones com explosivos foram lançados contra o território israelense. 11 foram interceptados. As forças de defesa de Israel afirmaram que 35 foguetes foram disparados a partir do Líbano e provocaram incêndios em cidades ao norte de Israel. Em resposta, caças israelenses atingiram estruturas do Hezbollah. Soldados usaram até uma catapulta para lançar cargas incendiárias contra o sul do Líbano. O governo israelense disse que a arma medieval foi uma iniciativa isolada e não se trata de uma prática do exército. O conflito na região se torna mais intenso em meio a um impasse sobre a proposta para o cessar-fogo na faixa de Gaza. Nesta semana, o Hamas pediu alterações no texto do acordo de paz proposto pelos Estados Unidos. Hoje, em entrevista a uma emissora americana, o porta-voz do grupo terrorista afirmou que não sabe quantos dos 120 reféns ainda estão vivos. Mais cedo, o Hamas afirmou que 2 reféns israelenses mantidos em Gaza foram mortos num bombardeio há alguns dias na região de Rafah. A informação não foi confirmada por Israel. O Equador vive uma crise na segurança pública com o aumento do número de assassinatos. Por conta da violência, um necrotério entrou em colapso. Na cidade portuária de Guayaquil, os corpos são transportados de contêineres para o laboratório forense. Mais de 200 ainda não foram identificados. Parentes das vítimas aguardam do lado de fora. A onda de violência no país está ligada ao tráfico de drogas e disputas
entre cartéis. Kate Middleton divulgou hoje a primeira imagem desde março deste ano, quando revelou ter câncer. A princesa de Gales postou esta foto nas redes sociais e escreveu que houve um bom progresso no tratamento contra a doença, com dias bons e ruins após a quimioterapia. Kate agradeceu pelas mensagens de apoio que tem recebido e afirmou que pretende participar neste sábado das celebrações pelo aniversário do sogro, o rei Charles III. O prazo para a inscrição no Enem termina hoje, às 11h59 da noite. A taxa é de R$ 85 e as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A página oficial na internet é enem.inep.gov.br/participante. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Veja a seguir. O Pantanal enfrenta a pior temporada de queimadas em mais de 20 anos. Morte da engenheira Patrícia Mieiro completa 16 anos hoje. Policiais suspeitos pelo crime serão julgados novamente no ano que vem. No G7, o presidente Lula critica a concentração da tecnologia digital nas mãos de poucas empresas. Um casal foi baleado depois de uma discussão no trânsito em São Paulo. O motorista atingido levava a mulher para o hospital. Ela estava com uma reação alérgica. Com a esposa em crise alérgica após ter contato com camarão num restaurante japonês na zona sul de São Paulo, o empresário, dono de um veículo prata, ligou o pisca-alerta e seguiu em alta velocidade. O objetivo era chegar o mais rápido possível ao hospital e evitar uma piora na saúde dela. No caminho, a passagem do veículo teria sido impedida por um carro de luxo branco. De acordo com um boletim de ocorrência, o empresário teria gritado para alertar que a mulher passava mal, mas foi ignorado. Quando os dois veículos ficaram lado a lado, o motorista do carro de luxo teria atirado contra o casal. A mulher, que estava no banco do passageiro, foi atingida no abdômen. Mesmo ferido, o casal veio de carro até este hospital para receber atendimento médico. O motorista foi atingido de raspão e logo liberado. Já a mulher dele precisou fazer exames porque a bala atravessou o corpo. Ela também já recebeu alta e se recupera em casa. O motorista do carro branco fugiu e a polícia procura pelo atirador. Câmeras de monitoramento podem ajudar a esclarecer o caso. A morte da engenheira Patrícia Mieiro completa hoje 16 anos. A família ainda sofre com a perda e com a demora na solução do caso. Esta semana, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro adiou para o ano que vem o julgamento dos 4 policiais militares que são réus no processo. A revolta é de quem espera por justiça. Minha filha não morreu de acidente de carro, não morreu de doença, ela morreu por assassinato. Então, quem fez isso com ela, eu quero que seja condenado. Tânia é mãe de Patrícia Mieiro. A engenheira de 24 anos desapareceu no dia 14 de junho de 2008, após voltar de uma festa na zona sul do Rio. De acordo com o Ministério Público, o carro dela foi atingido por vários disparos efetuados por policiais militares. Os PMs teriam confundido o veículo da jovem com o de traficantes e depois ainda sumiram com o corpo, que nunca foi encontrado. O júri popular aconteceria no próximo dia 20, mas foi adiado para fevereiro do ano que vem. A Justiça acatou um pedido feito pela defesa dos policiais. A mudança aconteceu na semana em que o crime completa 16 anos. Os réus Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luiz Nascimento vão responder por tentativa de homicídio. Fábio Silveira Santana e Marcos Oliveira devem passar por um novo julgamento de fraude processual. Os mesmos são inocentes, como já restou devidamente comprovado na realização do Tribunal do Júri ocorrido no ano de 2019. Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes seguem afastados das ruas e realizam funções administrativas enquanto respondem a um processo interno. O caso ganhou uma nova testemunha em 2020.
Um taxista que afirmou aos promotores ter visto a engenheira ser retirada do carro com vida. O depoimento foi anexado ao processo. Um ano depois, Antônio Celso Amieiro, pai de Patrícia, morreu. Ele faria aniversário hoje, mesma data da morte da engenheira. Fiquei muito abalada. Eu estou pedindo perdão a ela toda hora que eu estou pensando nela. Eu peço perdão porque eu não tenho conseguido ainda a justiça, sabe? Mas eu espero que ainda consiga. Eu vou dar um crédito ainda, que eu vou conseguir. Bombeiros lutam há 13 dias para combater incêndios que se alastram em várias regiões do Pantanal. Militares do Corpo de Bombeiros concentram esforços no combate ao fogo numa área de vegetação nativa na região do Forte Coimbra, em Corumbá. Um clarão foi aberto na mata para evitar que o fogo avançasse para o outro lado do campo. Equipes atuam de forma simultânea em outras 3 regiões pantaneiras, algumas de difícil acesso, onde só é possível chegar de barco. A vegetação seca, acompanhada do calor e os fortes ventos, empurram as chamas para novas áreas, tornando o combate ainda mais difícil. Essa já é considerada a pior temporada de queimadas para o mês de junho em mais de 20 anos. Além das equipes dos bombeiros, brigadistas do IBAMA também reforçam as frentes de combate em áreas pantaneiras. Hoje, a luta contra o fogo recebeu o apoio de militares do Exército. Em Brasília, o governo federal criou uma sala de situação para acompanhar as queimadas que ocorrem no Pantanal e também na Amazônia. O anúncio foi feito após uma reunião de ministros com o presidente em exercício Geraldo Alckmin. A sala vai ser coordenada pela Defesa Civil Nacional para traçar estratégias de combate frente aos alertas sobre o meio ambiente. Essa sala de situação não vai tratar apenas da questão dos incêndios, mas também da seca. Portanto, é uma sala de situação, com certeza, prolongada. Como você acompanhou agora há pouco na previsão do tempo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul está em alerta para novos temporais durante todo o final de semana. A cidade de Eldorado do Sul, a 50 quilômetros de Porto Alegre, está em alerta. A previsão é de chuvas intensas no sábado e domingo, podendo chegar a 200 milímetros em 2 dias. Vai inundar a rua, vai começar a flutuar lixo com pau, com prego, com tudo. Nem mesmo um caminhão de socorro vai poder vir até aqui. No momento, não há orientação para que a população deixe as casas. Todos os bairros da cidade podem ser acometidos por este alagamento, mas é um alagamento de chuva, é um alagamento que não é uma inundação de rio. A Defesa Civil divulgou um alerta de chuvas fortes para praticamente todas as regiões do estado. Uma das preocupações é o nível dos lagos e rios que transbordaram no mês passado. Aqui na capital, segundo a Defesa Civil, desta vez, o Guaíba não deve nem se aproximar da cota de alerta, que atualmente é de 3 metros e 15 centímetros. São esperados aí volumes de até aproximadamente 100 e 120 milímetros para esse período do alerta, o que deve, de alguma forma, impactar a nossa cidade. Na rodovia federal BR-290, que dá acesso a Porto Alegre, moradores da região das ilhas estão acampados há cerca de 40 dias. O barulho é imenso, né? O perigo também é muito grande por causa dos caminhões. E a gente tem que ficar aqui, não tem para onde ir. Também há previsão de chuva para o Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas pelas enchentes. Em Estrela, foi desativado o primeiro hospital de campanha montado pelo Exército. A Prefeitura de Porto Alegre disse que há abrigos disponíveis para receber os moradores. E a Polícia Rodoviária Federal monitora as condições de segurança na região. Temporais atingiram várias cidades do Rio Grande do Norte. Em Natal, o grande volume de chuva causou o transbordamento de lagoas e até jacarés foram flagrados nas ruas. A imagem impressiona. Este veículo caiu numa cratera aberta com fortes chuvas em Parnamirim, na região metropolitana de Natal.
o motorista teve ferimentos leves. Como não estava passando pelo outro lado, todo mundo estava vindo na contramão, né? Dividiu a via para os dois carros. E quando foi na minha vez de passar, cedeu, o carro desceu e não teve mais como tirar. Na capital do estado, avenidas importantes ficaram intransitáveis por causa dos alagamentos. Na zona norte da cidade, pelo menos 4 lagoas de captação de água transbordaram. Famílias que tiveram as casas alagadas precisaram ser resgatadas. Aqui tem muitos idosos, temos cadeirante. Meu vizinho não se sentiu bem, que também é idoso, ficou muito nervoso. A última vez que a água entrou nas residências nessa região foi há 3 meses, mas não chegou a atingir o nível de agora, uma altura de aproximadamente 1,5 metro em algumas residências. Foi a pior inundação dos últimos 32 anos na área. 11 famílias estão abrigadas em uma escola. Não tenho nada mais, perdi tudo. Qual é o sentimento? É triste, não tem muito o que fazer não. Acho que esse foi o recorde da enchente, né? Foi a maior. Nós estamos com toda a infraestrutura da prefeitura pronta para participar, para socorrer, caso aconteçam aí novas desventuras, desabamento, deslizamento. Com o aumento do nível de água nas lagoas, 2 jacarés apareceram em um viaduto e numa rua da capital potiguar. Os animais foram capturados pelo Corpo de Bombeiros. Em apenas 24 horas, choveu 140 milímetros na Grande Natal. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu 2 alertas de perigo para a região por causa do acumulado de chuva. Veja a seguir. Homem é indiciado por assediar adolescente em shopping de Santos, no litoral paulista. No Rio, polícia investiga de onde partiu o tiro, que atingiu o adolescente de 13 anos. Ela voltava de uma aula de balé. O presidente russo, Vladimir Putin, propõe que a Ucrânia desista de territórios já ocupados em troca de um cessar-fogo. Em viagem à Itália, o presidente Lula defendeu o uso da inteligência artificial como uma ferramenta para a paz e não para a guerra. E propôs uma governança internacional dessa tecnologia. Ele participa como convidado da cúpula do G7. No hotel de luxo, onde acontece a Conferência das Economias Mais Desenvolvidas do Mundo, o presidente Lula foi recebido pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Também estiveram presentes como convidados o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da Argentina, Javier Milei. Antes das reuniões de hoje, os líderes do G7 deixaram as formalidades de lado e cantaram um parabéns a você para o chanceler alemão Olaf Scholz, que completou 66 anos nesta sexta-feira. Happy birthday to you. Depois, os governantes discutiram questões como imigração e segurança na região do Indo-Pacífico. À tarde, os líderes discursaram sobre temas relacionados à inteligência artificial, energia, desafios sociais, econômicos e políticos do continente africano e as travessias do Mediterrâneo. O presidente Lula destacou a necessidade de usar a inteligência artificial de forma segura e transparente. Também propôs a criação de uma governança internacional para esta ferramenta, que, segundo ele, deve ser usada para a paz e não para a guerra. Lula ainda criticou a concentração sem precedentes da tecnologia digital nas mãos de um pequeno grupo de pessoas e empresas. O presidente voltou a defender a taxação dos mais ricos, como já tinha feito ontem na Suíça, e disse que já passou da hora dos super ricos pagarem uma contribuição justa em impostos. Segundo Lula, a concentração excessiva de poder e renda representa um risco à democracia. Até amanhã, o presidente brasileiro tem uma série de encontros bilaterais. Hoje, já esteve com os representantes da França, Índia e Turquia. Lula disse que vai apoiar a entrada da Turquia no BRICS, bloco de economias emergentes, do qual o Brasil faz parte. Ao voltar ao Brasil, depois de participar do G7 na Itália, o presidente Lula tem uma série de temas difíceis para enfrentar.
Durante a viagem, Lula tentou se manter longe do projeto mais polêmico da semana na Câmara. O texto diz que mulheres que forem vítimas de estupro, mães de fetos anencéfalos e em caso de risco de morte da mulher, podem ficar presas por até 20 anos se o aborto for feito após as 22 semanas. Hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo é contra o projeto. Não contem com o governo para mudar a legislação de aborto do país, ainda mais para um projeto que estabelece que uma mulher estuprada vai ter uma pena 2 vezes mais do que o estuprador. Não contem com o governo para essa barbaridade. No início da semana que vem, Lula também vai decidir o futuro do ministro das Comunicações. Juscelino Filho foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento no desvio de emendas parlamentares. Ele nega qualquer irregularidade. Lula quer dar a oportunidade para o ministro se defender. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que é relator do caso, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o indiciamento. Outra situação que Lula terá pela frente é o corte de gastos. Os ministros da Fazenda e do Planejamento vão apresentar para o presidente um plano sobre o orçamento do ano que vem. Cortes na previdência dos militares e despesas tributárias devem estar na proposta. A equipe econômica argumenta que para manter a meta de déficit zero é inevitável fazer uma revisão dos gastos do governo. Hoje, Fernando Haddad, já blindado por Lula, participou de um encontro com os principais banqueiros brasileiros. O presidente da Federação Brasileira dos Bancos afirmou que o ministro da Fazenda conta com o apoio do setor. Além de nós também discorrermos na conversa que tivemos hoje sobre os desafios que o país enfrenta para poder ter uma trajetória de equilíbrio das finanças públicas, nós também aqui estivemos para emprestar ao ministro Haddad para reafirmar o apoio institucional do setor bancário. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Se eu for absolvido, vou expedir hoje uma vara de soltura. O Domingo Espetacular veio até Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, contar a história do Elvésio. Um homem que ficou 2 anos preso por um crime que não cometeu. E o momento em que ele é finalmente absolvido emocionou o Brasil. Agora, o Elvésio se reencontrou pela primeira vez com os advogados. Como o Elvésio provou que é inocente? O cantor milionário da histórica dupla com José Rico recebe o Domingo Espetacular para uma entrevista especial. O sertanejo teve que vir a público negar o boato de que ele tinha morrido. Milionário segue firme e forte na estrada da vida. Mas o tempo cercou minha estrada. E agora conta os detalhes dessa confusão toda e as novidades na carreira. O drama da brasileira que há 3 anos luta para que os filhos sejam reconhecidos pelo pai. Um embaixador italiano que já trabalhou nas Nações Unidas e é dono de um castelo entre a Suíça e a França. Porque essa mãe afirma que ele desapareceu. E por que o embaixador não assume a paternidade dos gêmeos? É no próximo Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo. Em Santos, um ex-candidato a vereador e ativista de causas LGBT é suspeito de assédio sexual a um adolescente de 13 anos. O caso aconteceu num shopping de Santos, no litoral paulista. Segundo o boletim de ocorrência, quem chamou a polícia foi a mãe do garoto. Segundo ela, o filho saiu assustado do banheiro depois que um homem na cabine ao lado perguntou se ele queria receber sexo oral. Conseguimos imagens que foram muito incisivas para que nós pudéssemos indiciar esse rapaz. Aí aparece ele entrando de novo no banheiro masculino do 2º andar, do 2º piso, e logo em seguida o menino, que teria sido vítima. Depois de um tempo, o menino sai e pede auxílio para a mãe. A mãe do garoto disse que o menino está traumatizado e que não quer mais entrar em banheiros públicos. Ela alega que só quer uma coisa: justiça.
vários relatos que ele faz isso com frequência. Depois foi que eu descobri que ele era da prefeitura, que ele era envolvido com prefeitura, que ele era conselheiro, que ele dava palestra para crianças e adolescentes. A Secretaria de Segurança Pública diz que não pode dar mais detalhes porque a investigação envolve um menor de idade e por se tratar de um crime sexual. O suspeito foi liberado pouco depois de ter sido interrogado pelos policiais. Além de participar do Conselho de Políticas LGBT da cidade, o suspeito chegou a se candidatar ao cargo de vereador nas eleições de 2020 pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Em nota, o Conselho Municipal de Políticas LGBT de Santos disse que repudia o ato e que o suspeito de assediar o menor já tinha pedido afastamento. O suspeito não retornou nossos contatos. Numa rede social, ele negou as acusações. A adolescente baleada ontem à noite na zona norte do Rio de Janeiro permanece internada em estado grave. O tiro de fuzil teria partido de um confronto entre policiais e traficantes. A espera por notícias foi motivo de angústia durante todo o dia. Na porta do hospital, a família da jovem foi amparada por amigos. No final da noite de ontem, Ana Beatriz Barcelos do Nascimento, de 13 anos, foi baleada quando voltava de uma aula de balé perto de uma comunidade da Ilha do Governador, zona norte do Rio. Estas imagens mostram o desespero de moradores. Depois de atingida, a adolescente ficou caída no chão, debaixo de uma moto. Ana Beatriz foi levada em estado grave para o hospital. Ela passou por cirurgia e tem quadro de saúde considerado grave. O tiroteio teria acontecido quando policiais militares investigavam denúncias de que traficantes estariam cobrando taxas de motoristas de aplicativo e foram atacados. Hoje, o governador do Rio se solidarizou com a família da vítima. Infelizmente, a menina foi atingida. No primeiro momento, ocorreu tudo dentro do protocolo, perícia, câmera, tudo para a gente poder tirar as conclusões do que aconteceu. A polícia investiga de onde partiu o tiro que atingiu a adolescente. As armas dos policiais foram apreendidas e as imagens das câmeras instaladas nos uniformes também serão analisadas. Com Ana Beatriz, sobe para 16 o número de adolescentes atingidos por balas perdidas este ano no Rio. Só em 2024, 9 adolescentes morreram e 7 ficaram feridos. E quando um bandido desses, quando um traficante desse levanta a arma para um policial, é para a sociedade que ele está levantando uma arma. Na próxima segunda-feira, uma nova superprodução chega à tela da Record. É a estreia de A Rainha da Pérsia. A trama mostra a força de um grande império da antiguidade e, em meio a disputas pelo poder, dois homens com valores bem diferentes vão mexer com o futuro de uma nação. Essa é Marrakech, a cidade marroquina no noroeste da África, cenário perfeito para uma superprodução épica. As paisagens do Marrocos ajudam a criar a nova superprodução A Rainha da Pérsia. Uma história que se passa em um grande império da antiguidade, cheia de intrigas e jogos de poder. A vida do rei persa, Xerxes, muda completamente com a chegada da jovem Esther. E por trás dessa história envolvente, há o embate entre dois homens com visões de mundo opostas, Amã e Mordecai. Amã tem duas ambições, né? A primeira é aquela ambição material. Então ele quer subir na vida, ele quer ser nobre, ele quer participar da corte do rei. E ele tem uma outra ambição, que é uma ambição mais ideológica, assim, né? Que é de destruir um determinado povo. O Amã, para ele conseguir ter o respeito das pessoas, ele tem que diminuir as pessoas. Então ele culpa os judeus por não ter tudo que ele acha que ele merecia ter. Ele tem um ódio mortífero contra os judeus, entre eles, evidentemente, Esther, Mordecai, todos aqueles que viviam ali na região de Suzã. E quem é Mordecai? É um primo pai, né, que educa essa menina. Então, traz ela para o ensinamento da fé. Então, essa relação do Mordecai com a Esther é muito forte, é muito próxima. Eles se amam muito, eles se complementam, eles se conhecem, né? Ela tem o Mordecai como um pai
né, um primo dela, que criou ela desde os 10 anos, né, quando ela virou órfã. Num contexto onde Esther vai para o palácio para servir ao rei e posteriormente vai se tornar rainha, Mordecai a instrui para que ela não revele para ninguém quem ela é. Ela é judia. Mordecai, o tempo todo, ele fica ali sendo um servo bom, sendo, sabe, uma pessoa boa, uma pessoa justa. Ele vive a fé dele dentro de casa, dentro dele, enfim. Mas há um momento que todo mundo descobre que ele é judeu e que ele teme a Deus. E a partir desse momento, ele começa a ser perseguido simplesmente por ser judeu. A partir daí se desenrola um momento crucial da história. O Amã conquista a confiança dos Xerxes de uma maneira muito ardilosa. Decrete que esse povo seja morto. Através de falsidades, mentiras, de ações forjadas, ele vai conquistando a confiança e o rei vai dando cada vez mais para ele. Amã vai ser um vilão a ser odiado. Através dele que nós vamos sofrer, né, o que Esther, Mordecai, todos eles estão sofrendo. Mas, no palácio, a influência de Esther será decisiva. A nossa história é uma história de transformação, né? E Xerxes é um desses exemplos. Então, é um homem antes de Esther e é um outro homem depois de Esther. A história do Mordecai é tão forte quanto a da Esther. Fala com ela, inclusive, que ela tem que fazer a parte dela, porque se ela não fizer, Deus vai levantar outra pessoa e vai fazer. Como Esther vai responder a esse chamado? A Rainha da Pérsia estreia na próxima segunda, logo depois do Jornal da Record. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com o último episódio da série Reis, a Divisão. E logo depois de Gênesis tem a Grande Conquista. Chegou a hora da troca de poder. Quais serão os novos donos da mansão? Não perca! Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite e até amanhã.